Vamos lá, pessoal. Nós vamos agora para a nossa aula 10, redes neurais convolucionais para classificação de imagens, tá? Pegando a nossa evolução de tipo de dado, né? Lá em A a gente teve os dados numéricos, categóricos, enfim, mas dados estruturados, né? Eu já tinha a base das íris, lá, das plantas, que eu queria classificar qual que era o tipo de íris, lá, com base, tamanho da pétala, tamanho da sépala, largura da pétala, largura da sépala. Se eu jogo um tênis, eu acho que a gente trabalhou com a diabetes também, a diabetes, qual que é o tipo de diabetes, trabalhamos com a contact lens, qual que é o tipo de lente de contato, enfim, mas naquele momento da disciplina de A, a gente estava mais interessado nos algoritmos de aprendizado de máquina em si e menos interessados, vamos dizer assim, manipular o tipo de dado, exceto algumas situações que a gente tinha que fazer algumas conversões de atributos categóricos para atributos binários ou numéricos, enfim, né, para os algoritmos poderem funcionar, mas enfim, o meu dado já tinha uma estrutura prévia, o máximo que eu poderia fazer uma conversãozinha de atributos ali, mas já tinha o dado estruturado no formato vetorial. Depois, anteriormente, nessa disciplina, a gente já começou a trabalhar com dados não estruturados, no caso, os dados textuais, né? Então, a gente trabalhou numa área muito específica, não muito específica, uma área específica aí, da inteligência artificial, que era o processamento de linguagem natural, que é da habilidade do computador conseguir interpretar o texto, né? Nesse de interpretar o texto, eu posso ter várias tarefas de interpretação do texto, mas a gente trabalhou numa tarefa específica que era identificar qual que era a categoria do texto, tá? Qual que era o tema, o tópico, enfim, tópico para lembrar, aprendizado não supervisado, enfim, né? Se considerar o rótulo como tópico do documento, a gente dava um pedaço de texto, né? Vamos lembrar lá se um texto era do Dragon Ball, do Cavaleiro do Zodíaco, a gente viu artigos científicos também, qual que era a área do artigo científico, ele previa qual que era o rótulo do artigo, né? Mas aí já foi um pouquinho diferente, né? A gente já teve uma série de passos que a gente foi fazendo para pegar aquele texto e aplicar o algoritmo de aprendizado de máquina, tá? Que é toda a parte de pré-processamento, bag of words, a gente viu os embeddings, né? Word embedding, document embedding, mas como que eu gero documento embedding, embedding, enfim, a gente conseguiu dar pelo menos uma visão assim, da área de processamento de texto, como que eu pego esse dado não estruturado, estruturo esse dado e aplico um algoritmo de aprendizado de máquina, tá? Agora a gente vai para uma área, que é a área de visão computacional, tá? Na qual nós vamos dar a habilidade do computador interpretar uma imagem. Olha que legal, antes a gente deu ao computador a habilidade de interpretar um texto, agora nós vamos dar ao computador a habilidade de interpretar a imagem, tá? Assim como no texto, tá? O computador de cara, se eu só pegar a imagem e jogar ela pura, tá? Ela já, vamos dizer assim, ela já tem um formato mais estruturado que o texto, né? Que são os pixelzinhos da imagem, né? Divididos aí na sua altura ou espalhados pela sua altura e largura da imagem, né? Mas isso não tem qualquer estrutura fixa, é difícil o computador extrair qualquer padrão simplesmente desses pixels corridos, tá? Então, eu posso também aplicar uma série de passos aí para tentar gerar, para gerar a representação estruturada dessa imagem, tá? Que eu posso gerar, por exemplo, por histograma de cores. Então, cada atributo é uma tonalidade de cor presente na imagem. Eu quantifico quantas vezes um determinado tom de imagem apareceu ali. Eu posso extrair pontos de interesse, que é detectar bordinhas, tá? Na imagem, ou pontos relevantes da imagem, por exemplo, na onça, né? Detectar as pintinhas da onça, o detalhe do olho, etc. E a partir desse momento, tentar gerar uma representação parecida com a Bag of Words que a gente viu, que é a Bag of Visual Words, né? Que eu vou pegando todos esses pontinhos que são muito parecidos, por exemplo, as sardinhas da onça, eu agrupo tudo num atributo só, usando algoritmo de agrupamento mesmo, que a gente já viu em outras disciplinas também, para formar uma palavra visual. Enfim, então vou ter um formato estruturado parecido com a Bag of Words. Aí, se quiser, inclusive, fazer corte por DF, igual a gente viu ali, a gente pode utilizar esta técnica, porém, tá? O estado da arte para a visão computacional, né? Que é essa parte de tentar interpretar a imagem e dar uma resposta, aí no nosso caso, para classificar a nossa imagem, tá? É por meio do uso de redes neurais convolucionais, tá? Então, essa vantagem de usar esse tipo de rede, né? É que além da gente já estar nos resultados ali que hoje em dia são o estado da arte, tá? De classificação de imagens, já utilizando esse tipo de abordagem, né? Ela já tem um passo bastante
interessante, tá? Que aquele passo de gerar a representação estruturada, gerar as características da imagem, tá? Ela já vai aprender sozinho pra gente, tá? O máximo que a gente vai ter que fazer antes de aplicar esta rede neural é dar uma redimensionada na imagem, já que a gente pegar toda a teoria que a gente já viu de rede neural, né, a entrada da rede neural, o tamanho da rede neural é fixo, né, e às vezes eu posso ter imagens de diferentes tamanhos, então tem que dar essa padronizada na imagem, tá? Posso tentar fazer alguns tipos de pré-processamento nessas imagens de forma a aumentar o meu conjunto de imagens ou diminuir, vamos dizer assim, a quantidade de memória que essa imagem ocupa, né? Em vez de ler uma imagem colorida, por exemplo, eu posso ler uma imagem em escala de cinza, tá? Mas enfim, vai ser um processo, não diria menos traumático, mas com menos passos para a gente atingir o nosso objetivo, tá? Que é apresentar depois uma imagem para o computador, sem o computador ou sistema, né, falar para a gente, isso daqui é um carro, isso daqui é uma bicicleta, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é um navio, e assim por diante, tá? Mas assim como a gente já trabalhou também anteriormente, né, a gente vai ter que ter a nossa base de treinamento. Então teremos algumas bases de treinamento, uma que eu baixei da internet, outras, assim como a gente viu do NLTK, tem alguns datasets, a biblioteca que a gente vai utilizar agora para usar essas redes neurais, que não vão ser nada convencionais das que a gente viu até o momento, também possui uma série de datasets para a gente trabalhar, ok? Então, novamente, vamos adentrar a área aqui, que é a área da visão computacional, tá? A área de dar a habilidade do computador interpretar uma imagem, tá? Só para contar a história dessa rede neural, que mundo que a gente está, né, dentro das redes neurais, porque a gente já viu a rede neural lá na disciplina de A, começando pelo perceptron, né, onde a gente tem a entradinha, a gente tem a unidade processadora, essa unidade processadora já dá a resposta, né, mas a gente viu que ele consegue lidar bem com problemas linearmente separáveis, mas não conseguia lidar com problemas não linearmente separáveis, e a partir daí a gente conseguia criar uma rede de fato neural, não só neurônios simples, né, mas que cada perceptron, pela combinação desses perceptros, a gente conseguia combinar os hiperplanos de separação da classe, e com isso, a partir desse momento, aprender, né, a classificar dados, mesmo que esses dados informados no treinamento não sejam linearmente separáveis, tá? Então a gente já foi para rede múltiplas camadas, né, ou também conhecido por feed-forward network, por causa do algoritmo do backpropagation, né, que você alimenta a rede, né, feed forward, alimenta a rede para frente, né, depois faz o backpropagation para fazer o treinamento da rede, tá? Então, o feed forward network ou o multilayer perceptron, tá? Mas isso não chega nem perto do mundo gigantesco, tá, de arquiteturas de redes neurais que a gente tem até o momento, tá? Então, peguei, se vocês quiserem acessar o link para ver com um pouco mais de detalhes essas redes que eu estou colocando aqui na figurinha, eu vou tentar dar um zoom, tá? Então a gente tem aqui o Percept que a gente viu o Feed Forward Network, tá? Tem o que eles chamam de Deep Network, o Deep Learning, né? Que seria uma Feed Forward Network, mas com várias unidades intermediárias. Então, essa questão do aprendizado profundo, o Deep Learning, o Deep Neural Network, que a gente vê muito hoje em dia, é um pouquinho controverso, porque todo mundo fala, mas o que é Deep, né? Porque antigamente, mesmo com várias camadas intermediárias, a gente chamava de Deep, tá? Agora a gente fala, tem duas camadas intermediárias, já é Deep Learning, tá? Já é uma Deep Network. Então, nós temos aqui uma Feed Forward, né? Network, com mais de uma camada. A gente tem aqui a Radio Based Network, que tem uma função RBF no meio do aprendizado, tá? A gente tem redes neurais recorrentes, tá? Na qual a gente tem, por exemplo, um dado sendo retroalimentado no próprio neurônio, tá? E você podendo ter comunicações aqui com os seus neurônios vizinhos. O neurônio também ele pode se conectar com o neurônio da mesma camada, tá? E tem toda uma questão de aprendizado de ordem também nessa rede, né? Os dados ordenados eles fazem diferença no aprendizado. A gente tem uns autoencoders, tá? Que usam muito para aprendizado baseado em uma única classe, que esse autoencoder ele aprende uma representação das suas entradas como que se ele fosse um compactador, tá?
da sua imagem, né, criar uma representação em baixa dimensionalidade, se a gente assim pensar, né, se eu tenho vários, se eu pegar uma imagem das mesmas categorias, ou pode ser textos também, pode ser dados que sejam da mesma classe, né, ele vai aprender a compactar, gerar uma representação compacta desses dados, e depois, obviamente, né, que ele vai ter que aprender a descompactar, né? E a partir daí, se eu dar um dado, né, uma imagem, por exemplo, que é da categoria que esse autoencoder aprendeu, ele aprende a reconstruir a imagem. Se não for a imagem da categoria que ele aprendeu, ele não consegue reconstruir. Tá? Então, é um algoritmo bem interessante para aprendizado baseado em uma única classe, e como ele não consegue reconstruir, vamos assim dizer, uma imagem, um texto, etc., significa que aquele texto, imagem, não é da classe que você utilizou no treinamento. Pode ser utilizado também para fazer redução de dimensionalidade, assim como a gente já viu na aula anterior, e só dentro de autoencoder também tem uma grande variação de arquiteturas dentro do autoencoder, assim como a gente tem uma grande variação aqui de redes neurais recorrentes, assim como a gente tem uma certa variação aqui dentro do Feed-Forward Network. Aqui a gente tem as redes que trabalham com a convolução aqui, que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Mas a gente tem versões convolucionais também do autoencoder, enfim. Mapa de Cohn, acho que a gente já chegou a trabalhar em site, para quem viu o site, né? Os mapas auto-organizáveis, o mapa de Cohn, também era uma arquitetura de rede neural. Acho que 2 anos atrás eu acabei dando inteligência artificial também. Não, eu dei inteligência artificial esse ano e dei Inside há 2 anos atrás, foi isso que eu fiz. Tá? Já vi esse tipo de arquitetura, mas enfim, isso daqui ainda é só um esboço, tá? Dos tipos de arquitetura que tem, só para falar que a gente vai trabalhar aqui num mundinho bem específico dentro das arquiteturas de redes neurais, que vai ser esta parte aqui, o Deep Convolutional Network, tá? Ou as redes neurais convolucionais. Okay? Então, só para situar vocês, porque como a gente vê Perceptron, Multilayer Perceptron, né? O Feed-Forward Network, né? A gente acha que o mundo pode ser só isso, mas o mundo de redes neurais é muito gigante. Então, a gente está nessa partinha do mundo, lembrando que o mundo nem é só isso daqui, tá? Só uma ilustração superficial do mundo que temos pela frente, tá? Bom, eu queria ressaltar aqui, essas arquiteturas que a gente viu, por exemplo, eu tenho lá meu Multilayer Perceptron, o Feed-Forward, né, ou a Deep Network, né, daquela parte de neurônios conectados aos neurônios da próxima camada, que a gente chama de camadas densas. A gente pode, de fato, utilizar eles para propósitos gerais, então, até para séries temporais, para quem viu o SAD, a gente tinha lá um algoritmo que eu ia janelando a minha série temporal para ele aprender a prever qual que era o próximo valor da série neural, da série temporal. A gente tinha acho que aplicado um Perceptron, então tinha lá um Perceptron para fazer regressão, né, para prever valores numéricos. A gente viu também o Perceptron, inclusive na aula de regressão. Eu posso ter rede neural, aplicar ela para classificação de textos. Eu posso simplesmente pegar aquela mesma rede neural, né, multicamadas, que a gente já viu, e aplicar para classificação de imagens, tá? De fato, obviamente, que dado uma entrada, ela vai tentar prever a saída, tá? Essa é a ideia da rede neural. Então, teoricamente, ela pode ser aplicada a qualquer tipo de dados. Porém, tá? Tem algumas arquiteturas que, devido às características presentes na arquitetura, elas se dão melhores para determinados tipos de dados, como são as redes neurais convolucionais do tipo LSTM, ou Long Short Term Memory. Isso tanto para texto quanto para série temporal, já que elas aprendem padrões sequenciais, né? Então, se eu quero fazer uma classificação de texto em que a ordem das palavras é importante para fazer essa classificação, esse tipo de rede neural tem um desempenho mais interessante, tá? E no caso da aula de hoje, da classificação de imagens, as CNNs, né, as Convolutional Neural Networks, ou redes neurais convolucionais, acabam tendo um desempenho mais interessante, porque a gente vai ver que dentro dessa rede, né, a gente vai ter algumas camadas que vão aprender filtros, tá? Que são as convoluções, tá? Que vão aprender a filtrar determinadas características de imagem que são mais interessantes, tá? Para fazer uma classificação. Então, por exemplo, vou chutar aqui na onça, né, que tem aquelas, supondo que seja onça pintada, obviamente, né, mas se for a onça, né, vai aprender um filtrozinho ali que vai tentar identificar quais são as sardinhas ali da onça, né, se não for onça, mas for onça normal, né, ela vai aprender, por exemplo, identificar a onça por aquele formato do tipo que ela tem aqui da parte do nariz, né, do gatinho também, a carinha, o formatinho do gatinho, do bigodinho, enfim, das orelhinhas do gato, que vão diferir dos diversos tipos de cachorro. Enfim, se você olhar visualmente, né, por exemplo, uma vaca num cachorro, você sabe quais são os padrões ali visuais, né, bem determinado por questão de cor, de bordas e etc, que vão distinguir um animal do outro. Então a ideia da rede neural, desses filtros aí de convolução, é justamente aprender quais são esses padrões
padrões que são úteis para distinguir uma imagem da outra, tá? Que estão dentro desses filtros de convolução. Ela vai aprender isso sozinho para a gente. Tá? Sozinho não, né? A gente vai ter que mandar ela aprender das imagens de treinamento, mas ela vai aprender esses filtros de convolução. Tudo bem? Então essa parte introdutória, tá, da nossa aula de hoje, só para situar na onde a gente está nesse mundo de redes neurais, tá? Mas como a gente vai trabalhar com imagens, tá? Eu coloquei um tópicozinho extra, já que a gente não tem muita oportunidade dentro do curso de entender uma imagem, entender como que funciona um processamento de imagem, entender até como o computador interpreta a imagem, como que eu exibo a imagem, enfim, tá? Então para isso eu crio uma sessãozinha extra só para falar de imagens, tá? A gente vai ter uma parte prática aqui para a gente brincar com algumas imagens, algumas conversões, alguns filtros, antes da gente entrar nas redes neurais, porque a gente vai precisar desse processo de imagem, de conseguir ler uma imagem, processar uma imagem, tá? Para jogar ela para nossa rede neural. Então vou mostrar aqui para vocês como que funciona isso no próximo vídeo. Então até lá.